O Jones foi convidado para fazer uma entrevista no ICL, né? Hoje de manhã, dia 4 de novembro de 2024. E eu não vi, né? Só vi que ele ia fazer a chamada, tava tomando meu café. E fui informado que o pau estava comendo. E eu, meu Deus, né? Ponto de interrogação. Vamos assistir então, né? Vamos ver aqui. Vamos ver, porque eu não vi. Eu só vi o finalzinho que eu já achei bom. Já achei legal. Já achei um conteúdo de qualidade excepcional. Vamos lá aqui então ver. Vai. Manuel, que é historiador, youtuber, comunicador, escritor e militante, que traz importantes reflexões aí sobre a política nacional. Oi, Jones, bom dia pra você. Ele caiu, Edu. Ele caiu? Jones Manuel cai para a segunda divisão. Vou adiantar o seguinte. Não, voltou. Voltou. Levantou. Então não vou adiantar nada. Jones Manuel foi o Fluminense em 1999, ano 2000, que foi quando o Fluminense caiu. Foi isso, não foi? Um abraço aos meus amigos do Fluminense. Deixa eu dar bom dia pro Jones. Seja bem-vindo. Olá, gente. Bom dia. Prazer estar com vocês mais uma vez. Boa. Vamos falar sobre o corte de gastos, Jones, porque o cancelamento da viagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à Europa não deve ser suficiente para acalmar o mercado financeiro e provocar uma queda, do dólar nos próximos dias. Isso é o que dizem alguns economistas consultados pela Folha. Segundo eles, a permanência de Haddad no país até traz aí uma sinalização positiva sobre o andamento do pacote de ajuste fiscal. Mas a melhora do humor do mercado ainda depende do anúncio de medidas concretas que possam promover a redução de gastos. Pô, é inacreditável, né? É inacreditável. Os caras estão fazendo todas as medidas concretas possíveis para diminuir os gastos. E o mercado ainda fala, galera, not concreto enough. Not concreto enough. I need more concreto. I need more concreto. Porra, pelo amor de Deus. E aí eu te pergunto, Jones, o que será que vem por aí? Porque a gente sabe que é muito difícil. E lá vem ele, nossa. E lá vem ele de novo, a austeridade. Lá vem ela de novo. A fome do mercado, né? Roberta, veja, tem uma piada que circula muito nas redes sociais da época do governo Bolsonaro, que é uma montanha de corpos, né? Fazendo uma pilha e o Paulo Guedes em cima dizendo, chegamos ao déficit zero. Vai começar assim? Que é isso, se todo mundo tiver morto, todo mundo tiver na miséria, passando fome, a gente baixa a inflação e chega ao déficit zero. Veja, eu acho importante, eu estava pegando a fala do Edu, eu acho importante dizer algumas coisas básicas. Assim, o mercado especula, é parte da natureza deles. O mercado especulativo ele vive de especulação e ele usa essa especulação como instrumento também de pressão. Mas o poder dessa pressão tem limite. Vamos lembrar alguns exemplos históricos recentes que são importantes, porque na era das redes sociais acaba que a memória é muito fugaz, né? Muito rápida. Queria só fazer um comentário muito breve antes de seguir, que é mais uma análise que eu acho interessante para poder falar um pouco sobre como essa nomenclatura, mercado, ela tem um peso muito significativo, né? É interessante ver como na atual fase do capitalismo, no momento do capitalismo, o mercado tem sentimento, né? O mercado acaba se tornando uma extensão do processo de produção das emoções humanas. Então o mercado entra em depressão, né? Na verdade, o mercado entra em depressão, né? Ele perde essa valorização, ele está nervoso, ele está inquieto, né? É muito doido porque dá esse caráter humano pro mercado, né? Humanizar o mercado financeiro é uma maneira de você tentar tornar essa relação minimamente coerente, né? Então o Haddad cancela a viagem para acalmar os mercados, né? Como se o mercado tivesse que ser acalmado, como se ele fosse uma pessoa e não o produto dos interesses de uma classe, tá ligado? Porra, isso é bizarro, assim, isso é bizarro. E isso é uma discussão para um outro vídeo, né? Porque senão vai ficar muito longo, mas para também dizer o quanto a depressão, que hoje é um dos maiores males da nossa realidade contemporânea, ela está diretamente associada a essa lógica de acumulação especulativa,
né? Ela está muito associada à forma de como esse tipo de comportamento existe hoje no mundo do trabalho, de como o discurso dominante é presente no mundo do trabalho, né? Essa necessidade do sujeito humano precisar se valorizar o tempo inteiro e da depressão ser exatamente aquele momento em que aquele sujeito perde a valorização sobre si, em que ele para de fazer um movimento de valorização, em que ele se recusa a se movimentar, né? Enfim, acho que é uma discussão também muito interessante que vai ficar para um outro momento. Só queria fazer esse comentário muito breve porque esse tema é muito interessante. Na época da pandemia, quando estava para ser aprovado o auxílio emergencial de R$ 600, o mercado também pressionou, né? O mercado também foi contra. O dólar também subiu, a bolsa desceu. Aquela pressão foi sustentada e rapidamente voltou ao normal. Vejam, uma especulação de curto prazo com alteração no valor do dólar não consegue durar muito, viu? Porque há limites, inclusive, para a própria especulação do mercado. Então, se o investidor, por exemplo, se ele quiser sair da moeda brasileira, do mercado brasileiro, trocando por dólar, e o dólar está se valorizando muito, o risco cambial é do investidor, viu? Então, dando um exemplo didático para entender, se quando ele entrou no Brasil, o dólar estava R$ 1, dando um exemplo básico, e aí o dólar começou a subir, então agora $1 está R$ 2, se ele quiser sair, é ele que perde. Então há um limite objetivo para o elemento de pressão do mercado. Veja, não dá para ter uma trajetória de valorização do dólar frente ao real de maneira indefinida, não. Há um limite objetivo aqui. O que existe é uma pressão política de curto prazo para dobrar o joelho do governante do momento, dobrar a opinião pública, condicionar o debate. É por isso que se usa muito o termo terrorismo fiscal ou terrorismo especulativo, porque é justamente isso. Você faz um terror inicial, dando a entender que o mundo vai acabar e que você precisa, de maneira imediata, atender os interesses disso, senão, né, as praias de Recife vão secar, a floresta amazônica vai morrer, o sol do Brasil não vai nascer mais, e não é assim que funciona. O erro está no governo atuar dentro desta lógica de terrorismo especulativo do mercado e fazer algo que é até mais grave do que o Edu colocou, porque eu acompanho a tua fala, Edu, tu fala do impacto que isso vai ter na base de esquerda, na base progressista, frente ao governo Lula, né? Eu acho até mais grave, Edu, porque, veja, a gente está falando de direitos que a gente conquistou depois de muita luta. Por exemplo, o piso constitucional da saúde e da educação, que o ministro Fernando Haddad está prometendo atacar para fazer caber dentro do arcabouço fiscal. Gente, a gente conquistou isso na Constituição de 88, depois de uma década de luta. Né? Você pega todo o movimento de reforma sanitária, todo o debate para a criação do SUS, toda a luta em defesa da educação pública, e aí movimentos de massa, sindicato, contribuição de grandes intelectuais como Florestan Fernandes, que era deputado constituinte. Então, veja, é um tipo de conquista que Collor não conseguiu atacar, que FHC não conseguiu atacar, né, que no governo Lula 1 e 2, Dilma 1 e 2 não foi mexido, que o Temer, no contexto de um golpe, quando foi aprovado o teto de gastos, o piso constitucional de saúde e educação foi suspenso, né, para ser reavaliado 10 anos em seguida, a aprovação do novo regime fiscal. E ele voltou. Então, assim, a gente está falando de conquistas gigantescas. O BPC a gente conquistou, foi mais de 30 anos. O piso constitucional de saúde e educação a gente conquistou da Constituição. O seguro-desemprego, que tem problemas, porque antes existia a estabilidade do emprego. A ditadura derruba a estabilidade do emprego e coloca o seguro-desemprego. Ó, isso daí é a reforma de 1967. O Fundo de Garantia de Tempo de Serviço foi implementado no Brasil depois que a cláusula de estabilidade que garantia o emprego depois de cumprimento de 10 anos seguidos, para que as empresas pudessem demitir pessoas que tinham mais de 10 anos de casa, né? E aí você cria esse depósito, esse fundo que vai sendo investido, que vai também ser reutilizado em outros investimentos governamentais, e você, enfim, fragiliza uma relação de trabalho, né? É que é muito doido, porque hoje em dia a gente olha pra isso e fala, caralho, mas aí era muito exagero também, né? Mas aí os caras ficavam empregados muito tempo, mas aí é não sei o quê. Só que a gente tá muito acostumado a não ter nada, né? Acho que a nossa situação ela é tão precária, ela é tão ruim, que a gente não para pra refletir que quando isso foi aprovado nessa época,
durante a implementação do PAEG no governo Castelo Branco, isso é indignante, né? É a perda de um direito, é um retrocesso para a classe, tá ligado? Que loucura. Mas tudo certo, mas tá aí há mais de 50 anos, sabe? O FGTS é muito importante como elemento de poupança para alavancar o investimento público, especialmente o investimento em moradia popular. Então, são conquistas históricas que não dá para a gente jogar no altar do mercado, porque amanhã, como o Edu muito bem disse, o mercado vai dizer que ainda é pouco. Aí vai ser a valorização do salário mínimo, vai dizer que isso está aumentando as contas públicas, aí vai ser a previdência social, vai dizer que isso é um problema, aí vai ser os gastos. Por exemplo, um debate que sempre rola, tem que cobrar mensalidade em universidade. Já vão fazer um debate que os procedimentos de alta complexidade no SUS têm que ser cobrados também, eles são muito onerosos. E assim vai o limite, até todos mortos com déficit zero, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, e até é interessante o Jones estar falando isso, porque a gente sempre tem que pegar e ir esticando a corda para ver onde é que isso termina. Porque no final, quando a gente é engenheiro, a gente chama isso de limite, né? Você vai levando o negócio no limite para ver o que isso causa. Muito bom. Na engenharia, a gente chama isso de limite. Muito bom, muito bom. E muitas vezes você pega a intenção do negócio quando você leva para o limite. Nesse caso, quando você leva para o limite, você é obrigado, não tem solução, a vender todo o patrimônio público. Se você não sai dessa lógica, você tem que vender o patrimônio público. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Isso é tão sério que é o seguinte, não importa se você continua seguindo nessa lógica, tá? Não importa se o próximo presidente vai ser o Lula, se vai ser... Eu sei que é diferente, gente. Porra. Relaxa, cara! Relaxa! Relaxa! Porra! É só uma piada. Humor! Humor! Porra! Pelo amor de Deus. Ser o João Campos, se vai ser o Eduardo Paes, se vai ser o Tarcísio, se vai ser o Bolsonaro, quem quer que seja, vai vender a Petrobras, vai vender a Caixa Econômica Federal, vai vender o resto do Banco do Brasil, vai vender tudo, porque quando você leva no limite, é o único lugar final que você ainda consegue agradar o mercado e dar de comer para ele que quer comer. Mas vamos fazer um exercício aqui bem prático, ô Jones. Vamos lá. A gente chega e o governo anuncia essa semana cortes assim, naquela de tipo assim, para poder agradar o mercado mesmo. Eles chegam e falam assim, não, vamos fazer cortes aqui que vão surpreender o mercado e a gente gerar uma credibilidade enorme. Quando ele fizer isso, obviamente, ele vai ter que fazer esses cortes e também vai ter que subir a taxa de juros, porque se ele está seguindo, não por causa de uma coisa, por causa de outra, mas porque se ele está seguindo esta lógica, se esta é a lógica que vale, a lógica que vale também quando você está num momento como esse, que o risco aumenta, que você tem o dólar subindo, etc., você sobe juros também. A pergunta é, qual impacto prático no Brasil você pode ter se nos próximos 3 meses esse juro começar a subir rápido, o governo implementar assim uma agenda de cortes acima do que as pessoas estão esperando e, enfim, a gente chegar no final do ano faltando 1 ano e menos de 6 meses para a próxima eleição. Qual o impacto prático que isso pode ter para o nosso futuro político aqui no Brasil? Veja, Edu, o impacto vai ser desastroso, porque, repare, a popularidade do presidente Lula já está baixa, né, gente? Só cai. Vamos lá, concretamente, a popularidade do presidente Lula hoje é mais ou menos a mesma que o Bolsonaro ao mesmo tempo de governo, sendo que o Bolsonaro estava, na época da pandemia, matando brasileiros em massa, né? Então, o presidente Lula tem o mesmo nível de aprovação que o Bolsonaro à altura de quase 2 anos de governo. Isso já é um sintoma, ao meu ver, muito preocupante. A gente pega outro sintoma muito preocupante. Tem um vídeo aqui no canal em que eu faço uma análise da pesquisa de popularidade do governo Lula e falo sobre como a gente está vivendo uma crise na hegemonia. Tá bom? Tem ali, ó, qual que é o nome do vídeo? Peraí. Vou pegar aqui. Vai mostrar fácil aqui pra vocês. A de vocês bloqueou? Não, tá aqui ainda. Aqui.
Ó, o nome do vídeo é Crise da Hegemonia, porque a popularidade do governo Lula cai. Caiu, na verdade, caiu. Tá bom? Disponível aí na sua plataforma de YouTube. A gente viu nessa eleição municipal que o presidente Lula não conseguiu transferir popularidade, viu, gente? Assim, os candidatos petistas... Vamos pegar um caso emblemático. Há na história brasileira uma afirmação que tem base empírica que diz que Minas Gerais tem um papel central em toda eleição presidencial. O candidato do governo federal, que foi o Rogério Correia, e teve com a vice Bela Gonçalves do PSOL, ele ficou em 5% dos votos, gente, em BH, viu? Assim, toda a propaganda dele era Lula, 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 Lula. Ele ficou com 5% dos votos. Lembrando... Em São Paulo, o que aconteceu com Boulos, a gente já sabe. Em Porto Alegre, o que aconteceu com Maria do Rosário, a gente já sabe. E por aí vai indo. Então, a capacidade de transferir votos do presidente está em baixa. Tanto é assim que ele ficou bem ausente da dinâmica da eleição municipal, já prevendo, inclusive, a derrota. Aí imagina, neste momento, em que já há um mal-estar ainda passivo, mais diluído, uma sensação de que a vida não está mudando a contento, uma sensação correta de aumento do custo de vida. A conta de luz subiu 5% em setembro. Está em bandeira vermelha até final do ano. A tendência é a conta de luz continuar subindo. Isso tem impacto em toda a cadeia produtiva, em toda a cadeia de preços. A conta de luz está subindo, o gás de cozinha em vários estados. O horário de verão não voltou. Não voltou. Eles optaram por não voltar com o horário de verão. Inclusive por causa de refinarias privatizadas, está subindo. O desemprego está baixo, mas pela metodologia do IBGE se conta quem está com trabalho informal como empregado. Então, na prática, tem 45 milhões de pessoas com carteira assinada, mais 130 milhões de trabalhadores e trabalhadoras em idade economicamente ativa, né? A maioria não tem emprego formal. Se o governo faz esse ataque, o que é que ele vai fazer? Ele vai se alienar de toda a base organizada. O que é que eu estou chamando de base organizada? Eu estou chamando de sindicato, estou chamando de movimentos sociais, estou chamando de intelectuais, formadores de opinião na área da cultura, de universidades, de personalidades. Por exemplo, o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, que ninguém pode chamar de um comunista radical, ele é filiado ao PSB, né? Antes era filiado ao PMDB. Foi ministro da Saúde durante o governo Lula II, ele assinou o manifesto contra o pacote de corte de gastos promovido pelo Fernando Haddad e ele afirmou textualmente, literalmente, atacar o piso constitucional da saúde significa matar o SUS. Tem uma Frente pela Vida que reúne um conjunto de entidades nacionais que defendem o SUS, a saúde pública, que estão todas indignadas com o governo, inclusive não só com as medidas, com a falta de diálogo. Então, assim, o governo perde a base social mais ampla, porque não está tendo uma resposta econômica contente e perde as bases organizadas. Ele fica, como diria o pessoal mais antigo, pendurado na brocha, né? Deixa eu te pedir uma coisa, Johnny. Deixa que é a hora. Pendurado na brocha é sacanagem. Eu sairia, mas eu não vou sair não, que eu quero continuar mais um pouquinho aqui nesse debate. O Calejão tá pedindo para participar também aqui do debate. Senta aí, cara. Senta aí, eu sento aqui no... E foi aí... No chão, manda quem pode. And that was at this moment that he knew he fucked up. Obedece quem sem juízo, eu sento no chão aqui. Vamos lá. Bom dia, Edu. Bom dia, Will. Bom dia, Hobbs. Bom dia, Jones. Pra galera aí do chat que tá falando sobre o debate pode gerar inimizades e gerar problemas, e gerar questões, e gerar tretas e coisas assim. Gente, assim, né? Eu acho que quando a gente tá tratando de debate, a gente tá falando de uma colocação desse processo político, das ideias, das ações em jogo, né? Em mesa. A única forma da gente conseguir avançar enquanto classe organizada é justamente trazendo esses apontamentos dos debates, das visões, das diferentes, dessas, não diria diferentes perspectivas só de um ponto de vista de, cada um pensa de um jeito e tá bom, né? Cada um fica no seu quadrado, se respeitando, sendo amigo. Eu acho que assim, porque a gente está tratando de um processo de organização político da classe trabalhadora para a classe trabalhadora, não é uma questão de ser as ideias que ficam cada uma no seu quadrado se respeitando a existência só. Como de uma forma muito passiva, de uma forma muito defensiva, sabe? Eu acho que tem que ser uma lógica que entenda o seguinte: é preciso que a gente discuta essas ideias e coloque elas na mesa para avaliar como que o nosso processo de organização está indo de acordo com os momentos. Então, não adianta eu ter uma certa visão ou ter uma certa perspectiva de alguma lógica, de alguma coisa,
e isso ser estrategicamente ruim para a classe trabalhadora. Né? Como é o programa neoliberal, por exemplo, ou como é o fato de que as pessoas falam, não é hora de fazer crítica porque o bolsonarismo. Gente, o maior responsável pela volta, entre aspas, do bolsonarismo, a volta dos que não foram, né? Pela volta, entre aspas, do bolsonarismo ou de qualquer coisa assim, não vai ser o debate. Não vai ser o conflito das ideias. Na verdade, isso acaba produzindo um efeito contrário. Isso produz um efeito contrário. Quanto mais a gente debate essas ideias e a gente vai conseguindo articular e também avançar para, tipo, conquistar os trabalhadores, né? Para conquistar os trabalhadores e não só para falar, ai, vota em mim, por favor, né? Não, mas para a gente conseguir colocar o trabalhador como um agente, um sujeito político histórico de ação. Pô, o debate é o caminho para isso. O debate é o caminho, ele é o caminho da forja dessa noção, dessa consciência, dessa visão de mundo, tá ligado? Ele é essa forja. E o que é a forja? É você pegar um pedaço de metal duraço, colocar ele no fogo e você bate, até ele virar uma espada bem bonita, né? Uma espada bem bonita pro Vitor Metaforando fazer uma análise, né? Então, entendeu? É isso, gente. É isso. É um pouco dessa ilusão de que a direita está plenamente unida, está plenamente, homogeneicamente falando no mesmo projeto, né? Falando a mesma coisa. Não. Não. Claro que existe coesão, né? Claro que existe alguma coesão. Mas não é esse mundo de carneiro que vocês acham que é, não, viu? Não é. É só você pegar, pô, o processo de organização demanda essas discussões, ele demanda esse embate, ele demanda esse movimento, tá ligado? Porque senão a gente vai ficar nessa, ai, não. Ah, para, né? Porra, a gente tá falando de política, a gente tá falando de poder político, a gente tá falando de organização da classe, a gente tá falando de um processo de emancipação da humanidade, sabe? Num grau elevado de abstração, né? A gente tá falando de um processo gigante. Não tem como a gente se furtar do debate porque a gente vai ficar com receio, com medo da briga, das pessoas se desentenderem. Gente, é a vida, sabe? É a vida, sim. É a vida. O debate tem que ser feito nos termos do debate, colocar os pontos, colocar as questões pertinentes, né? Sem partir pra espantalho, sem partir pra zoeira, coisas assim, né? Mas aí é muito mais de como isso é construído do que o debate em si, né? Vocês sabem que eu sou 100% favorável a essa ideia de debate. Vocês estão ligados, estão ligados. Bom dia para a nossa comunidade, prazer estar com vocês. O Jones disse que queria debater comigo, eu achei que era uma oportunidade de participar e eu vou começar te dizendo o seguinte, Manuel, eu acho importante, eu vou começar tirando... Mas assim, eu quero fazer aqui um apontamento, uma crítica muito fraterna ao Calejón, tá? Ter a oportunidade de debater essa questão entrando no programa ao vivo assim de supetão, eu acho complexo, né, mano? Complexo, eu acho complexo, sabe? Não que eu acho que, por exemplo, o Jones não teria capacidade de responder, de falar, não é isso, né? Não é sobre isso, sobre essa ação. Tirando o bode da sala, Edu, que eu acho que isso é importante. Vamos fazer o seguinte... Paia. O governo Lula é neoliberal. O Lula, Jones, me põe na tela com o Jones, por favor. O Lula, ele é filho da Thatcher com o Reagan, tá bom? Ele é o cara mais neoliberal que você poderia imaginar na tua história. Que papinho. Isso posto, pra gente tirar esse bode da sala, pra gente poder... Que papinho. Porra, entendeu? Isso não é um debate. Avançar nesse debate, posto que o governo Lula é neoliberal. Pode parar de argumentar nessa direção que isso está dado, ok? Isso posto, eu quero te fazer um desafio aqui. Propositivo no termo de renovar as nossas esquerdas. Vamos fazer o seguinte, Edu. Em 2026, você vai lançar a tua candidatura, Jones. Se você tiver qualquer coisa assim? na casa dos 2 dígitos, eu vou raspar a minha conta, eu vou vender meu carro e eu vou te dar 10 mil reais para cada ponto que você tiver. Se você fizer... Pera um pouquinho, deixa eu só... Porra, virou o caldeirão do Hulk isso aqui? Virou o Domingão do... Porra,
Não. Virou programa de auditório. É isso. É o Lata Velha, porra. É o político velho. Virou isso. Se você, ó, vou te dar aqui as coisas se você performar 2 dígitos. É igual os caras, ó. Reformei seu carro aqui pra virar o pedreiro móvel e você só vai ter que fazer um cover do Roberto Carlos enquanto você sobe num trapézio. Porra, que porra é essa, moleque? Terminar, Edu. O debate foi solicitado. Pelo Eu tô amor me de conduzindo da Deus. forma. Não, mas calma aí, mas eu tenho o direito de falar aqui porque é o seguinte, porque... Mas deixa eu só terminar. Não, mas o papo, por enquanto, tá papo de maluco. Por que tá papo de maluco? Porque a gente tá tendo um debate aqui de uma coisa. A gente pode até ter esse debate aqui, mas a gente tá tendo um debate sobre o que vai acontecer semana que vem. Aí tu pegou e tu levou... Não tem o menor sentido, Calejão. A gente vai fazer esse teu debate, a gente faz... Obrigado, difícil. Não, mas a gente tem que terminar o debate que a gente tá fazendo pra entrar em outro debate. Tem cabimento Senão nenhum é maluquice, isso, porra. senão eu chego aqui fico com vontade de falar de qualquer assunto, eu falo também assim, vamos falar de não sei o quê, vamos falar sobre a questão do neoliberal. Falar da espada do Jones. A questão não é falar de qualquer coisa. Não, A mas questão vamos lá, é que semana que vem, reiteradamente... essa que é a minha pergunta. Semana que vem, essa é a pergunta. O Trump ganha. Ganha. O dólar Ganha. vai para 6,10. Ganha. Que é o que pode Trump acontecer. ganha. Acho que o Trump ganha. O dólar vai para 6,10. O Haddad, ele é obrigado, porque dentro dessa lógica, se for o Haddad, se for qualquer pessoa que siga essa mesma lógica, o Haddad vai ter que pegar e vai fazer o seguinte, vou fazer um monte de corte para o mercado ficar mais calmo que eu vou pagar. E aí um monte de corte, não tem muito onde cortar. Aí você chega... Você acredita que isso é voluntarismo? E o Banco Central... do Haddad? Calma, cara. Vamos lá. E o Banco Central vai ter que subir juros para 14%. A minha pergunta é muito simples. Se isso acontecer, que é um cenário mega realista... Não, pô, muito boa. É assim, a cara do Jones atrás tá muito boa, né? Porque é essa coisa, tipo, parece o Mágico de Oz, sabe? Olhando, fazendo assim, tá ligado? Certo. O que vai acontecer com a popularidade do governo e com as perspectivas para 2026? É só isso. Evidentemente vai implodir. Mas é só isso que é a pergunta? Ok, isso está fácil, isso está posto. Isso. E o que vai acontecer? Vai implodir a base social do governo, aí... não tem a menor dúvida. É isso, é só isso. E se implodir a base social do governo, aí a gente entra no debate. O que a gente faz? A gente Carinha do chora? Jones. Não, mas isso está posto. Isso é claro como a luz do dia que vai acontecer, mas de qualquer forma já está acontecendo. E a questão aqui é que reiteradamente a coisa está sendo colocada como se fosse mero voluntarismo do Haddad. Como se... Não é voluntarismo. Não é voluntarismo. Mas ele está voluntariamente fazendo isso, né? Voluntariamente ele fazendo isso, de novo, com a anuência e a aprovação do escritório da Presidência da República. Porque se você acha que o Haddad, que a Tebet, que qualquer pessoa desse governo, do executivo, toma uma decisão sem falar com o presidente... Sem a aprovação do chefe do Poder Executivo? Então, de duas, uma. Ou o Lula não toma decisão, e aí, assim, né? Ou a outra opção. Não tem terceira via. Fosse mero voluntarismo do governo. O dedinho Deixa o Jones falar. O dedinho. Deixa eu só concluir o meu raciocínio, Jones, para te passar, por favor, porque o Edu me interrompeu no meio do raciocínio aqui. Eu quero te fazer o seguinte, cara. Não, só um segundo, cara. Eu te interrompi no meio do raciocínio uma ova. Caralho! Mano, não! Caralho, meu Deus! Nossa Senhora! Não. Nossa. Caralho. Eu cheguei, estava aqui falando com o Jones, você me pediu para entrar, que não era no horário que você ia entrar. Certo, Eu falei para você, deixou. claro que você pode entrar. Não falei, claro que você pode entrar aqui antes, para participar do debate. Aí você entrou e começou a falar, Jones, a gente ia, aquele debate, agora vamos fazer o debate. Mas calma aí, não foi isso que você combinou comigo. Então é o seguinte, se você entrou aqui no negócio, a gente chega, termina esse nada a debate, ver, né, velho? terminou Nada o a ver. debate, aí você pode debater com o Jones o que você quiser. Só não vem nessa de que eu te interrompi, Posso entendeu? concluir o Porque aqui não é raciocínio? palco para poder também. Todo mundo entra aqui e faz bagunça, que não é assim, entendeu? Não, ninguém tá Vamos fazendo levar numa bagunça. boa parada. Eu tô colocando uma proposição Entendeu? que o Jones estava dizendo o seguinte, eu quero debater com você. Se eu posso concluir o raciocínio, tudo bem. Se não, a gente Não, segue. você pode debater com o Jones quando você quiser, só que a gente está falando de uma notícia aqui, você está falando de tigrinho, uma pessoa não pode chegar e falar assim, pô, eu quero falar sobre tigrinho, o que você quer falar de tigrinho? Pô, amanhã vai chover, entendeu? Deixa eu te Então, colocar pô, um meu, negócio. Falar de tigrinho e falar, ó, o zoológico. Falando, não é esse tigrinho não, porra. O que está sendo dito reiteradamente é que o governo Lula é neoliberal.
que ele não faz, ele não se conduz da forma... Eu falei isso. Não, pera um pouco, cara. Tô te dizendo, o Jones vem reiteradamente dizendo isso. Ele vem reiteradamente dizendo que o governo Lula é neoliberal. Eu tô te dizendo que o quê? O governo Lula é neoliberal. Vamos tirar esse bode da sala. Qual é a alternativa que a gente tem? Porque aí vai se dizer que eu tô criando um espantalho, porque se não votar no governo Lula, a extrema-direita volta. O que eu tô dizendo aqui, Jones, é que é hora de transcender o discurso e adotar um compromisso prático. Comprometa-se a se candidatar em... O compromisso prático é a eleição dos 2 dígitos. O compromisso prático é o lata velha da política. Esse é o compromisso político prático? 2026. Sacanagem. E se você tiver qualquer coisa acima de 9%, eu vou investir na sua candidatura. Eu vou pegar, eu vou raspar tudo que eu tenho de dinheiro e vou colocar R$10.000 para cada ponto percentual que você fizer. Se você não alcançar, presta atenção, se você não alcançar sequer os 9%, você doa 2 anos de monetização do seu canal para as cozinhas solidárias, que é um movimento que eu aposto. Mano, nada a ver, velho. Que bagulho nada a ver. Vamos lá. Conseguir 9% do Brasil deve ter conseguido, 10 pessoas devem ter conseguido isso na história das eleições democráticas. Então, esses 10 podem fazer crítica, o resto do país não pode fazer crítica. Não, todo mundo pode criticar. Atacar sistematicamente o único projeto que a gente tem para fazer um enfrentamento à extrema-direita em 2026 é um erro. Criticar é um... Olha só que interessante, né? Quando a gente olha esse raciocínio e essa lógica de que o governo Lula é a única alternativa concreta para o combate à extrema-direita em 2026, nesse postulado, fica em aberto a possibilidade de você caminhar com o programa mais à direita, justamente para poder ter o peso de construção de uma alternativa à assim chamada extrema-direita. Só que aí a questão, e isso vai um pouco na linha do que eu já trouxe em algumas outras lives, em outras análises e tal, de que esse destacamento hoje do Congresso, das forças políticas que o Calejão tá chamando de extrema-direita, nada mais são do que as forças congressuais de sempre, dessa mesma direita, que de alguma maneira tem alguns elementos mais conservadores, mais retóricos, mais radicalizados, mas em termos de projeto político, em termos de política, de economia política, é a mesma coisa. Tava vendo ontem a entrevista do Kassab no Faixa Livre. Eu não tenho muito o que fazer, mas eu tava vendo lá a entrevista do Kassab no Faixa Livre, e aí uma hora o Gilberto Kassab, que é presidente do PSD, que hoje é o partido que mais tem prefeituras no Brasil inteiro, que é o partido do Eduardo Paes, do Ratinho Júnior e de vários outros, segundo ele, era um partido que fazia essa coalizão e que via, por exemplo, no Tarcísio de Freitas, que assim, né, aí a gente pode falar, o Tarcísio de Freitas até semana passada era o quê? Era o quê? Bolsonarista, extrema-direita, fascista, tarararararara. Tudo isso, né? Tudo isso. O Kassab vira e diz: o Tarcísio de Freitas é um dos melhores quadros da política brasileira nos últimos 30 anos. 30 anos. 30 anos, né? Melhor quadro, a gente sabe, né? O melhor quadro para a classe dominante, para o projeto. Olha o projeto que o Tarcísio de Freitas está colocando em jogo. Tá ligado? O fato de um cara do PSD, que é a assim chamada direita, não a extrema direita, reconhece no Tarcísio esse papel importante, vai fazer com que o Tarcísio deixe de ser o que ele é? Nessa lógica de combate à extrema direita como um espantalho, sim. Porque aí ele vai virar o setor do quê? Do bolsonarismo moderado. Ele vai virar o setor da direita moderada. Que ele é mais esperto que o Bolsonaro, né? Então é isso, né, gente? É isso. Esse papo aí, porra. Que loucura, velho. Que doideira, que doideira, que doideira. Uma coisa, Edu, atacar sistematicamente é outra. O dedinho é muito Eu quero ouvir o Jones, se você aceita o desafio que eu estou propondo. Pô, nada a ver, Calejão. Ou se não. Nada a ver, nada a ver. Por quê? Viajou. Cara, você não percebe. Bom, mas aí você já tá desqualificando Viajou, a minha viajou. Não, mas você Viajou. concorda que eu chegar pro Jones e falar assim, ó, eu vou apostar aqui com você um X-Egg, O que X-Egg que é salada e o que é uma coca. Maduro? O que é Maduro? Sistematicamente atacar o governo de uma forma sem laço? Vai lá, Jones. Fala, Jones. Fala você, vamos.
Porra, eu amassaria um X-Egg agora, hein? Eu amassaria um X-Egg. Veja, vamos lá. Duas coisas. Eu odeio argumentos de autoridade, coisas do tipo, evito usar. Mas eu acho que tem um ponto aqui que é fundamental. O professor Pedro Paulo Bastos, que é economista da Unicamp, ele tem um texto que foi publicado ano passado, tá em vários sites, mas também no site A Terra é Redonda. O nome do texto é Não Existe Alternativa? Interrogação. Nesse texto, ele faz uma análise de toda a condução da política econômica do Ministério da Fazenda e todos os discursos do Fernando Haddad, mostrando que há uma convergência teórica, política e tática entre a visão macroeconômica da mal chamada Faria Lima, do Roberto Campos Neto e do Fernando Haddad. Os argumentos estão postos lá em detalhes. Um dos exemplos é que o Haddad sustenta o que é uma falsidade completa, que a taxa de juros tem a ver com as expectativas do mercado, quando quem define a Selic é o Banco Central. O nível de expectativa do mercado a partir do grau de gasto público não tem relação direta nenhuma com a taxa Selic, a não ser numa mitologia neoliberal mentirosa. Então a questão não é o voluntarismo ou o determinismo, César. A questão é uma concordância a nível de política econômica entre o financismo e o ministro da Fazenda. Tem outro exemplo que eu acho muito bom, que teve uma audiência do ministro da Fazenda com os deputados antes da aprovação do novo teto de gastos. Está no YouTube. A deputada Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, foi e perguntou diretamente para o Fernando Haddad: ministro, o arcabouço fiscal que você está apresentando dá como limite máximo essa proposta original, não foi modificada pelo Congresso, já veio assim do governo. Inclusive, tinha umas partes do arcabouço fiscal que foram para o Senado, né, no processo de votação, de aprovação e tal, e que o Senado brasileiro, que é esse lugar, assim, nem um pouco conservador, né, um lugar de progressista, fez retirada de pontos para garantir financiamento em alguns lugares. Esse é o nível. Inclusive, o Kassab falou isso ontem na entrevista. Falou que ele é a favor da atuação de investimentos públicos em áreas estratégicas, de saúde, de educação, de segurança, né? Isso aí, né? O gasto primário do Estado, o que é o gasto primário do Estado? Eu gasto com tudo: saúde, educação, cultura, lazer, proteção do ambiente, etc, etc. Crescer no máximo 2,5% ao ano. Isso é a menor média de gasto público da nova república, muito abaixo do governo Lula 1 e 2. Você não teme que isso prejudique a popularidade, a capacidade do governo Lula de entregar as suas promessas de campanha? Foi uma pergunta direta da deputada Fernanda Melchiona. A resposta do Fernando Haddad, César, veja a resposta dele. Se quiser, eu posso lhe mandar esse vídeo depois. Foi: eu acho, abre aspas, eu acho que agora é o momento do investimento privado e não do investimento público guiar o ciclo econômico. E nós precisamos arrumar as contas públicas para melhorar as expectativas do mercado, baixar a taxa de juros para alavancar o investimento privado. César, a leitura de política econômica que diz que o centro do ciclo econômico será o investimento privado e que nós precisamos fazer arrumações institucionais para decolar o investimento privado, o nome disso é neoliberalismo. Foi o ministro que disse. O ministro, inclusive, na prática, ele criticou os governos Lula passado, porque ele disse que o investimento público teve muito protagonismo e que a questão é alavancar o investimento privado. Aí eu chamo outra pessoa, inclusive, que ninguém vai chamar de comunista, nem nada. Você pega o livro da Laura Carvalho, né, a Valsa Brasileira, você vai ver todo o debate em relação à disputa entre o protagonismo do investimento público e do investimento privado, especialmente no governo Lula 2. Então, assim, isso é fala do ministro, isso por um lado. Então, a gente precisa ter uma análise realista. Toda leitura de macroeconomia, toda leitura de política econômica do Ministério da Fazenda é uma leitura de base teórica e política neoliberal. Se for para chamar outra sumidade, eu chamo André Lara Rezende para o debate, que numa entrevista Mano do Plano Real
para o Canal Livre da Band, final do ano passado, ele já colocou isso, ó. Porque é isso, o André Lara Rezende não pode ser considerado um comunista, né? Não é um comunista, não é um planificador da economia socialista. Ele é humano do plano real. Ele é humano do plano real. Isso que o governo está falando é uma leitura que não faz sentido, porque ele parte de um pressuposto de que o investimento privado vai vir com base na confiança do investidor cortando gasto, e isso é uma leitura neoliberal. Deixa eu fazer uma correção só técnica aqui, pequena, tá? Que é só, Jones, que é importante, e aí a experiência do mercado. Quando a gente fala que o governo, e você está certo quando diz isso, que o governo que decide a taxa de juros, que não é o mercado, que é um erro do Haddad, mas aí vem o que eu falei, mas na lógica atual, essa frase do Haddad tem sentido. Por que tem sentido? Porque as operações do mercado, ou seja, quando você vai pegar um carro e compra um carro financiado em 3 anos, quando você compra um imóvel financiado em 20 anos, essa taxa de juros não é a taxa que o Banco Central define. Essa taxa de juros, quem define é o mercado futuro de juros. E o mercado futuro de juros é um mercado expectacional. Então, só essa correção que eu acho que é importante as pessoas fazerem. Por que eu estou falando isso? Porque como eu conheço meus camaradas do mercado financeiro, senão os caras vão chegar falando, tá vendo que aqueles caras não entendem nada de mercado? Então é o seguinte, o governo realmente define isso, mas o mercado tem esse poder, e tem esse poder porque a gente deu esse poder ao mercado, e existem instrumentos para tirar esse poder do mercado, que é o que a gente deveria fazer, mas hoje o mercado tem esse poder de simplesmente, por causa de expectativas, subir a taxa de juro futuro e impactar o rumo da economia. Então, nesse sentido, essa frase, ela cabe porque a gente vive dentro dessa lógica que a gente não quer enfrentar. Perfeito, Edu, mas assim, o mercado ele não consegue definir o preço dos juros para os títulos da dívida pública e os títulos é onde está a maior parte do são investimento. Os LTN, o mercado ele consegue ter uma precificação nisso, mas também por um erro de política institucional neoliberal desde o FHC, que é o banco... Ele consegue, mas... Você deveria enfrentar esse poder do mercado conseguir fazer isso, porque quando você dá para ele esse poder, você se torna para sempre o refém, que tem que fazer o que o cara quer, entendeu? É isso que eu ia falar, porque, por exemplo, o Banco Central do Japão, ele precifica a taxa de juros de todos os títulos, de curto, médio e longo prazo. Aqui no Brasil, a gente tem uma dinâmica de funcionamento do Banco Central, que é parte do modelo neoliberal, que o Banco Central é omisso na regulação da taxa de juros dos títulos de longo prazo e deixa a livre especulação do mercado. Aliado a isso, a gente tem um mercado de câmbio ultra desregulado, também outro legado neoliberal que o economista Pedro Rossi vive debatendo sobre a necessidade de a gente ter um processo de regulação maior sobre o mercado de câmbio para reduzir a capacidade de ataques especulativos na economia brasileira. Então tem uma série de debates aqui para fazer sobre as mudanças no Banco Central, sobre as mudanças no mercado do câmbio e, no limite, o maior controle da conta de capitais, que, de novo, é um legado neoliberal do FHC que está mantido até hoje, que ninguém mexe na conta de capitais do Brasil. Agora, veja, isso por um lado. Por outro lado, agora respondendo diretamente a pergunta do César. Veja, César, eu dei uma entrevista para a Rádio Jornal no dia da votação do segundo turno, né? Querido Marcelo, radialista muito famoso, respeitado aqui de Pernambuco. E o Marcelo me perguntou se eu serei candidato em 2026 ao quê? E aí foi que eu respondi ao Marcelo, não é demagogia, não é fugindo da pergunta, não, é o que eu acredito mesmo. Eu respondi ao Marcelo, querer ser candidato, eu quero, e não é segredo para ninguém, que eu gostei muito de disputar a eleição, eu acho uma experiência muito importante, eu acho que é fundamental politizar e disputar esse espaço. Dito isto, eu respondi para o Marcelo, em Pernambuco é nossa prioridade, e falei o conjunto de lutas que o PCBR está tocando no Estado, como em relação ao transporte público. A gente está tocando aqui uma campanha caro, lotado e ruim para incidir no transporte da região metropolitana de Recife, que Recife, não sei se tu sabe, tem um trânsito mais lento do Brasil, né? A mobilidade urbana de Recife é pior que a de São Paulo. Ficou a informação aí para quem não conhece Recife. Então eu te responderia mesmo... Olha aí que merda, hein? Cara, é impressionante. São Paulo não tem nada. Nada. Não tem praia, não tem natureza. Quer dizer, tem. Mas em áreas mais afastadas, né? Áreas... Não tem nada.
Agora nem trânsito tem mais. É proibido ser feliz nessa espelunca. Uma coisa, veja, 2026, Só prédio. ele é um processo até lá, né? O que vai acontecer no final do ano, o que vai acontecer em 2025, o que vai acontecer em 2026, tem impacto direto no processo eleitoral e no resultado eleitoral. Então, veja, vai ser muito difícil, por exemplo, fazer campanha para o Lula. Pronto, você quer fazer campanha para o Lula, vai ser muito difícil fazer campanha para ele se, por exemplo, for atacado o piso constitucional da saúde e da educação, porque você vai chegar para sindicalistas, você vai chegar para militantes, você vai chegar para gente que tem 40, 50 anos de luta em defesa da educação pública, e como é que você vai pedir para fazer campanha para um projeto político que fez, por exemplo, o que FHC não teve coragem de fazer, ou correlação de forças, que Collor não teve coragem de fazer, que é atacar uma conquista constitucional. O BPC, César, veja, não é aposentadoria, é o BPC, é diferente. O BPC foi aprovado um projeto de lei que coloca como meta cortar 11% dos beneficiários do BPC. Quem recebe BPC é gente que está passando fome, sabe? Como é que a gente vai justificar isso? Então, a meu ver, existe uma prioridade aqui nesse momento. Qual é a prioridade? É dar um freio de arrumação nessa política econômica do governo, derrotando o pacote de ataques propostos pelo Fernando Haddad e colocar em tela 2 temas centrais que o governo sempre fugiu e que agora está cobrando preço. Qual é o tema? É a privatização do Banco Central, que reduz a capacidade de soberania monetária do governo brasileiro para tocar a política econômica e enfrentar, inclusive, as especulações do mercado, e é derrubar o novo teto de gastos. Porque eu disse isso em todo 2023. Com o teto de gastos, não tem como esse governo dar certo. O governo morre a partir do momento que ele adota o novo teto de gastos e não adotou por causa do Congresso. O projeto já saiu uma porcaria do governo. E aí, declaração do Fernando Haddad, não é minha. O Fernando Haddad declarou, tá na imprensa, se vocês quiserem, nos comentários depois eu posso colocar os links, que para formular a proposta do novo teto de gastos, César, ele só ouviu o especulador Felipe Salto, historicamente ligado ao PSDB, e o Roberto Campos Neto. Ele não viu o ICL, ele não viu a CUT, veja, me dá um segundo, querido, por favor. Você continua... Tem uma coisa engraçada, vou contar uma história aqui muito rapidinha. Eu tenho um parente que trabalha no mercado financeiro. Inclusive, um beijo para esse parente. Ele postou um story outro dia que era um post daquele Bruno Perini, sabe? Um dos caras aí desses gimo liberal aí de podcast, não sei o que lá. E o post dele tava escrito assim. Tudo bem, tem muitas desinformações, né? Mas tava escrito assim. Dólar a 5,87. Gasolina quase 6. A inflação aumentando. Tudo isso sem pandemia. Aí embaixo, vão falar o quê? E aí é foda, porque tudo bem. Acho que existe uma... Aí pode ser por desconhecimento do Bruno Perini, né? Por não saber que essa política de valorização do dólar, ela é ótima para o capitalismo brasileiro. Ela é ótima para o capitalismo, né? E não no mundo da imaginação liberal. Mas isso tudo são dados concretos. Gente, isso tudo são dados concretos. Dados concretos que, acompanhados de uma política econômica, têm demonstrado uma retração na capacidade de consumo das famílias e também uma retração cada vez maior desse poder de compra, da participação do trabalho, e aí você tem informalidade, tem um monte de coisa, né? O que você fala numa situação dessa, né? Se você apoiou o PT em 2022, na eleição do Bolsonaro e tal, e olha que reflexão, né? Olha como é importante ver e falar, sim, isso aqui que está acontecendo é tudo verdade, porque o projeto político que foi instalado a partir de 22, que está agora, presentemente, ele é estrategicamente ruim para a classe trabalhadora. Como que se faz uma campanha defendendo esse tipo de lógica? O que vai estar em jogo? Sabe? O que está em jogo nessa lógica? Porque qual que é o papo? Enfrentar a extrema-direita, né? Enfrentar o bolsonarismo. Com o quê? Fazendo o quê? Você precisa ficar cada vez mais cínico para poder olhar para a realidade do dólar subindo, da gasolina aumentando, do aluguel aumentando, da informalidade subindo, do gasto público diminuindo, etc, para virar e falar, não, vota no Lula aí, pô. Vota no projeto, é bom.
É bom, confia. Pô, mas caiu tudo. Mas, cara, se você não fizer isso, o Bolsonaro vai voltar. Mas se você não fizer isso, o Bolsonaro vai voltar. E sabe qual é a pior parte? O discurso desse campo hegemônico progressista é um discurso de resposta. É um discurso de resposta e nunca um discurso propositivo para a classe, né? Por quê? Porque no projeto político serve a classe dominante. O mesmo tipo de serventia que o governo Bolsonaro tinha, que o governo FHC tinha. O serviço à classe dominante. Só que ainda é pior, né? Pior, porque você tá chantageando emocionalmente. Você está sendo um boy lixo com a classe trabalhadora. Você está sendo um boy lixo com a classe trabalhadora. Falando, ó, cuidado, hein? Cuidado, tá plantando ideia. Tá plantando ideia. Porra, moleque, como que você vai defender um negócio desse? Com que cara você vai aparecer? Sabe? E é isso, a gente tem que quebrar esse cinismo. Tem que acabar com esse cinismo. Não dá pra ficar defendendo uma bosta, esse é o adjetivo, uma bosta de programa político pra classe trabalhadora desse e achar que tá tudo bem. E achar que tá tudo certo, que isso é o passo essencial para derrotar o bolsonarismo. Pô. Não, pô. Não. E assim, tudo o que a gente vem falando, tudo o que o Jones vem falando, do que eu trouxe em outros vídeos também, mas o Jones está falando de arcabouço fiscal há muito tempo. Tudo isso está se concretizando. Tudo isso está acontecendo. A gente vê a luz, a gente vê o dom de Apolo. A gente é o Apolo? Não. Materialismo histórico dialético. É isso, tá ligado? É isso. Na sua mesma linha de raciocínio, tentando enfatizar que o governo Lula é neoliberal. Antes de eu entrar na sala, você estava dizendo que o governo Lula não tem a aprovação, que ele está no mesmo nível de popularidade de um governo que matou todo mundo. Me parece que você está se reformulando agora, porque você percebeu a natureza do desafio que eu estou te propondo. A gente está falando de renovação das esquerdas. Se a gente está falando de renovação das esquerdas, e eu já te disse que o governo é neoliberal, a gente pode tirar esse bode da sala. Esquece o governo Lula, Jones. Vamos trabalhar a revolução. Vamos trabalhar renovação. Se esse... Pô, velho, como que você faz o apontamento de que o governo Lula é neoliberal, toma isso como um axioma, toma isso como um valor fechado e acabou? Acabou a discussão. Então não se pode mais fazer crítica. É isso, é neoliberal, pronto, acabou. Aí não pode bater, não pode mais. Pô... Como que vai apresentar um sinal de renovação, de alternativa para a classe trabalhadora se você não faz esse enfrentamento? Se você não faz esse tipo de discussão? Mano. Esse é o caso, para além de fazer react em rede social, a gente precisa se comprometer com algo efetivo. Ó, react em rede social. Em algo efetivo e comprometido, né? Olha só que coisa maravilhosa. Pô, eu acho que esse sentido da prática política, da teoria, ele realmente precisa ser levado a sério, né? Você precisa se comprometer. Se você não está criticando a mobilidade urbana de Recife, ou de uma capital do Nordeste, ou de que quer que seja. Você está criticando o governo federal. Você está dizendo que você tem soluções melhores e mais adequadas. Você vai implementar essas soluções como? Através da revolução? Pegando em armas? Não vai. Eu estou te dizendo que você não vai. É uma pergunta retórica. Você não vai implementar isso através de revolução armada. Então você vai ter que passar pelo processo eleitoral da democracia liberal burguesa, certo? Para isso, meu caro, você precisa se candidatar, velho. Você precisa botar a tua cara para 2026 e ver o que acontece. É verdade o que o Edu falou? É verdade, é difícil fazer 10%. Agora, esse é o único caminho. Ninguém está dizendo que você tem que se eleger, ninguém está dizendo que você tem que ir para o segundo turno, ninguém está dizendo que você tem que fazer 20%. Pô, então a participação da política eleitoral, para poder mudar essas coisas, já que a revolução não vai mudar, então não serve para nada. Se é para disputar a eleição e não é para ganhar, vamos ficar em casa, tomando sorvete, jogando Mario Kart. Ninguém está dizendo que você tem que fazer 15%. Agora, se você não consegue botar de pé uma candidatura minimamente competitiva, fica difícil continuar atacando reiteradamente o projeto que está aí. O projeto é neoliberal, ele é insuficiente, a gente fica bravo, não tenho a menor dúvida. Agora, eu estou disposto a investir o pouco dinheiro que eu tenho, não acho que seja infantil,
essa proposição, se vocês me permitem, eu te faço um desafio saudável, uma proposta, que é lance a sua candidatura, Jones. Se você fizer qualquer coisa acima de 9%, eu vendo meu carro, raspo tudo que eu tenho de dinheiro e coloco 10 mil reais por cada ponto que você fizer. Se você não chegar nisso, você transfere 2 anos de monetização do seu canal para as cozinhas solidárias. Vamos lá, cara, deixa eu falar um negócio aqui, numa boa, que isso é importante. Em primeiro lugar, eu acho feio pra caramba num país que nem o Brasil, a galera ficar falando, branco rico, ficar falando que vai dar 10 mil reais pra cada ponto, que não sei o quê, num país onde a galera não tem onde comer. Você acabou de falar, nós Quem somos é branco rico? Nós somos branco Não, rico perto do Brasil Edu. e estamos falando que vai dar 10 mil pra cá, 10 mil pra lá, 10 mil pra lá. Eu acho. Pô, a puta lógica de tutela, né? Pô, eu vou ajudar, vou fazer, vou... Porra, mano. Só faz, velho. Só faz. Só faz. Só faz. Isso horroroso. Segundo lugar, é o seguinte, pra mim, qualquer pessoa... Não, agora deixa eu esperei tudo que tu falou. Qualquer pessoa que estiver no Brasil, me ouve, por favor. Utilizando eu ouvi de tudo, raça e me eu colocando ouvi como tudo rico. que você falou. Eu ouvi tudo que você falou. Segundo, é o seguinte, qualquer pessoa que estiver no Brasil, pode ser o Haddad, por isso que não tem nada pessoal contra o Haddad. Por acaso, eu acho que o Jones até tem, né, um lance ali pessoal, que eu já ouvi nos negócios. Eu não tenho. Eu sou amigo do Haddad. Eu gosto do Haddad pra caramba. Eu acho um dos caras mais bacanas que eu já conheci pessoalmente. Mas eu acho o seguinte, se você botar o Haddad, se você botar o Malan, se você botar o Calejão, se você botar o Jones, se você botar o Glauber, se você botar a Laura Carvalho, se você botar a Mônica Debole, se você botar qualquer pessoa naquele cargo sem mudar a lógica como funciona o nosso sistema, o que é a lógica? Na mão de quem que está a dívida pública? 90% na mão dos bancos de investimento, dos fundos de pensão e dos investidores estrangeiros. Como que nós vamos fazer isso? Por exemplo, fazendo uma caderneta de poupança competitiva, onde em vez de botar CDB em Banco Master e nesses outros bancos, você capta 2 trilhões de reais pagando 90%. Lula não faz. Porque, meu irmão, tu vai ter que entrar, Por em que algum será? momento, entrar em conflito com a Faria Lima. O que você, João, não está entendendo é o seguinte. O que não está entendendo, na minha opinião, né? Que cada um aqui tem uma opinião diferente. Porra, lamentável. Não existe uma mudança se essa mudança não for pressionada e se não tiver ali um cheiro de conflito, um medo de conflito. A gente tem uma frente ampla que começa no centro e vai para a direita. Na nossa frente ampla, não tem um ministro, não tem um Stedley no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Não tem o Jones Manuel no Ministério do Trabalho. Não tem o conflito. O que é... falando de renovação na esquerda, cara. Mas Por que eu estou estimulando a renovação na esquerda? Eu defendo. Assim, a opinião do Eduardo é diferente da do Calejão, a opinião do Calejão é diferente da do Jones. Mas a única coisa que eu tenho muita, assim, convicção é o seguinte, se a gente não apostar minimamente no conflito, a chance de mudar é zero. É zero. E a gente tem um presidente, Lula, que é um cara que está, assim, em termos de personalidade, remando sozinho. A gente não consegue vislumbrar uma pessoa que o substitua com o carisma que ele tem, com a popularidade... Mas aí que tá, mas isso é um problema, porque o Lula pode chegar na próxima eleição e falar o seguinte, olha, eu não vou me candidatar. E se a gente tem... O que inclusive já saiu, uma matéria na Folha que dizia que existe uma sondagem para que o Lula não saia em 2026 a depender do nível de popularidade de governo dele. Tá? Tem uma mobilização social de 10% de pessoas que estão insatisfeitas, mas estão acolhidas dentro da esquerda na sua insatisfação, isso decide uma eleição a favor de quem o Lula indicar, por exemplo. Porque você acolheu essas pessoas. Você deu para essas pessoas um lugar onde elas falam, caramba, realmente eu estava insatisfeito com isso e eu não tenho os 10%. Eu não vou pagar 10 mil reais para cada ponto que eu consegui, eu não sei o quê. Mas eu tô, irmão, eu tô aqui num lugar que me acolhe e que ainda acredita na utopia. E é desse lugar, se eu não tiver opção, que eu vou votar no Haddad, se ele for o candidato do Lula. Eu tenho certeza que o Jones, se só tiver o Haddad e o Bolsonaro, o Jones vai votar no Haddad. Vai votar no Entendeu? Haddad, Jones? Claro que vota. Vai votar no Haddad? Haddad e Bolsonaro, você vota em quem? Só um momento, que tem uma questão anterior. Não, tem uma questão anterior. Vai votar no Haddad, Manuel? Não, rapidão, tem uma questão anterior. Primeiro, vamos lá. Eu sou militante
há mais de 10 anos, sou dirigente nacional da minha organização, PCBR, então não fico só fazendo react em rede social. Eu acho muito ruim, Calejão, você querer resumir um trabalho de comunicação digital, que inclusive o ICL também faz, que a gente está disputando opinião pública, está disputando corações e mentes das pessoas. Não é isso que eu estou fazendo. E eu vejo você fazendo a mesma coisa, por exemplo, com o trabalho do Lula, Jones. Jones, Eu só te pedir uma coisa prática. Não, mas é que ele tem que sair, eu tenho que sair também. Pois é. Ele tem que pegar um avião e eu tenho que sair, porque eu vou pegar um avião hoje também. Você vem fazendo isso com o trabalho do Lula, que é um cara que luta 50 anos por emancipação popular, de uma maneira absolutamente irresponsável, cara. Vamos lá. É curioso. É uma ironia muito ruim que poderia se dispensar, especialmente considerando o quanto eu respeito você estar falando de react em rede social. Isso por um lado. Por outro lado, veja, tem uma segunda caricatura que é fica atacando o governo. Veja, eu não estou atacando o governo, estou atacando políticas concretas neoliberais. A minha questão não é com o Chico, Francisco ou Manuel. Eu não tenho nada contra pessoalmente o Haddad. Eu tenho contra ele ser neoliberal. Se ele não fosse neoliberal, quem sabe até gostasse dele. Mas assim, meu debate aqui é qual vai ser a orientação de política econômica no Brasil. Meu debate aqui é que projeto vai ser encaminhado na luta de classes no Brasil. Então, o projeto que a gente defende é o quê? É o projeto... Porra, mano, na moral aqui, na moral, esse tipo de interrupção ao vivo desse jeito assim é muito deselegante. Muito deselegante, sabe? A galera esperou, não sei o quê, e não deixa terminar de falar, não. Não, e é capaz ainda, né, de alguém comentar eventualmente esse vídeo e falar assim, mas você faz a mesma coisa, né, você interrompe. Eu não tô ao vivo, né, com a pessoa que eu tô debatendo, né? Então tem uma sutil diferença aí. De ataque ao piso constitucional da saúde e da educação, é o projeto de ataque ao BPC, é o projeto do BNDES. Só um momento, César. É o projeto do BNDES que está financiando privatização de escola, de presídio, de hospital, de parque, de pracinha. Esta é a crítica. Então, assim, ao invés de colocar o foco no conteúdo da crítica, no mérito da crítica, se tira a medida de debate e se faz uma análise que é assim, não está criticando o governo Lula, está criticando o Lula. Não, é uma crítica à medida. E aí, dando um exemplo... exatamente, o Jones é o convidado, tá ligado? Um exemplo bem concreto, já que a gente está falando de eleição em 2026, historicamente, funcionalismo público estadual e municipal é uma base eleitoral de votos muito importante para as esquerdas no Brasil. A partir do momento que o governo federal sai financiando PPP, parceria público-privada em todos os serviços públicos com dinheiro do BNDES, ele está atacando uma base social historicamente de esquerda, dado que, por exemplo, na educação infantil, nas creches, no âmbito municipal, está sumindo do Brasil concurso público e funcionalismo público direto nas vagas de creche. Isso vai ter impacto eleitoral de longo prazo. Então, em Recife, em Salvador, em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre, por exemplo, não se tem mais criação de vaga de creche com administração pública direta. Isso desestabiliza uma base social. Pedir para te dar mais 30 segundos para concluir, eu passo para o Calejão faz uma tréplica, e aí eu tenho que sair, eu tinha que até dar um recado antes de sair, há 25 minutos atrás. Mas então finaliza 30 segundos, você finaliza e eu dou um recado. Aí isso desestabiliza uma base social, isso enfraquece uma base social e tem consequências eleitorais também negativas. Então, meu debate aqui é um debate estratégico sobre luta de classes, sobre rumo de política econômica. E aí, César, o desafio sobre 2026 é um ótimo desafio. Eu faço um desafio para você também. Eu topo seu desafio. Tá fechado. Estamos de acordo. Meu desafio para você é você passar o resto do ano, em 2025, vai ver que está passando um pano com a política econômica neoliberal que está atacando direitos históricos da classe trabalhadora, se somar à luta para defender o piso constitucional de saúde e educação, o BPC, a Previdência Social, a valorização do salário mínimo. Porque não basta dizer retoricamente, da boca para fora, que é contra, e toda vez que vem a crítica, passar o pano e colocar um baixa temperatura. Está em questão, concretamente, um dos maiores ataques da história recente desse país aos direitos da classe trabalhadora para atender os ditames do Deus mercado. A questão simples e concreta é... Só que os caras estão no meu ouvido aqui falando, pelo amor de Deus, acaba que acabar. 2 minutos o candidato aqui, vai. Registrado aqui que você aceitou o meu desafio de que se você não chegar nas 2 casas, nos 2 dígitos de intenção de voto em 2026, você transfere 2 anos da renda de monetização do seu canal
para as cozinhas solidárias. Você aceitou isso no ar. Tá posto, você acabou de dizer que aceita. Não só eu não passo pano, como eu te disse explicitamente que o governo Lula é o neoliberal. Eu comecei te dando esse argumento, cara. Eu dei... Não foi isso, né? Chat, vocês viram. Não foi isso. Desde o começo do nosso debate, não isso. hoje, em outra ocasião, eu te disse, Ridículo. eu concordo que tá errado mexer em BPC, que tá errado desvincular piso constitucional do que quer que seja, que eu sou contra a privatização de SUS. Isso está posto. Ninguém está passando pano aqui, Jones. Agora a questão é o seguinte, atacar sistematicamente faz com que as suas falas, por exemplo, estejam sendo usadas por um cara como Kim Paim, cara. Um ícone da extrema-direita está te chamando de nosso companheiro e esse material está viralizando. Então isso é sim um ataque. Não tenho a menor dúvida. E isso é muito ruim. Atacar de forma sistemática e reiterada é muito ruim. No mais, eu concordo com você, a gente precisa trabalhar processo de renovação na esquerda. Não é isso que está posto? É isso que a gente acabou de combinar aqui. Se você chegar até os... Eu não sou rico, não tenho esse dinheiro sobrando, tá? E se isso for o caso... E, Jones, eu voto em você, cara. Eu espero que seja, porque eu honestamente acho que a gente precisa de um processo de renovação. Eu vendo o Corolla 2015 que eu tenho para, sim, colocar R$10.000 por cada ponto que você fizer. Se você chegar em 10%, para só um pouquinho, produção, eu vou colocar R$100.000 vendendo o carro, enfim, raspando tudo que eu tenho nos cobres para fortalecer a tua campanha. Se você não chegar nos 10%, você vai converter 2 anos de renda do teu canal de monetização. Mas peraí. Uma dúvida sincera. Como que ele vai investir o dinheiro na campanha se o Jones ainda vai chegar nos 2 dígitos? É só na pesquisa. Então, tipo, se o Jones bater 10% na pesquisa, aí ganha. Porque bater 2 dígitos no processo eleitoral significaria esperar a eleição acabar. Aí não tem como investir o dinheiro numa eleição que acabou, né? Pelo menos não na campanha, né? Para as cozinhas solidárias. Você aceitou isso no ar, tá posto. Coitado do Corolla. No mais, não tem passação de pano nenhuma. Eu concordo que o que tem que ser criticado será criticado e também me preocupa fazer essa crítica sem ter nenhum outro projeto de disputa política organizado para 2026. Esse é meu ponto. O Edu te perguntou, ao fim e ao cabo, você vai votar em quem? Se for Haddad e Bolsonaro. Você não respondeu. É minha vez de falar? Por favor. Perfeito. Veja, César, eu vou ser muito sincero contigo. O Eduardo pensando, porra, vou perder o voo. Pra mim, assim, o que tu tá praticando aqui é um cinismo escancarado. Porque tu fala, eu concordo... Começou o ataque pessoal, Aqui, vamos fazer o seguinte. Eu posso propor? Eu vou propor um negócio legal. Vocês vão gostar. Me permita agora. Não. Me permita. Agora aqui, ó. Agora vou usar o meu poder capitalista de controlador. Meu poder capitalista de controlador aqui do site, só para eu poder propor uma coisa, porque propor é o seguinte: vamos fazer um debate organizado, porque eu sei que o Jones tem um avião para pegar. Ele tinha me falado que tinha 10h30 o avião ontem. Cavalo. Eu tenho que sair também, porque eu tenho um compromisso 10 horas e hoje à noite eu vou viajar. É sobre isso o meu recado. Vamos fazer um bate-papo entre você e o Calejão com tempo? Você topa, Jones, da gente fazer aqui no ICL? Edu, esse bate-papo estava marcado já, o Calejão desistiu de debater comigo. Não sou eu não desisti quando eu pedi para entrar antes hoje no programa, Jones. Tá marcado. Tá marcado. Ó, corta os 2 microfones só comigo. Ó a mão visível do Estado. Toma! Não. Aqui, ó, bastidores. Hoje você já aceitou. Não, bastidores, por favor. Então aqui, ó, o microfone tá fechado, ninguém tá ouvindo. Então é o seguinte, a gente vai marcar, tá marcado já, tá marcado. Vamos fazer um debate do Jones com o Calejão. E a gente vai fazer um debate porque eu sei que os dois se respeitam, eu já vi vocês dois falando. É uma discussão importante pra cacete, talvez a discussão mais importante que a gente tenha que fazer, não a do Calejão com o Jones. Essa questão do até onde deve ir a crítica, até onde essa crítica é perigosa, e se a gente ferrar ali a popularidade do Lula, quem que vai vir depois, e se não ferrar, ele vai fazer o que ele quiser. É super importante esse negócio. Então, tá aqui o comprometimento da gente fazer esse debate, tá? Dos dois, um debate mediado. Aí pode ser a Roberta, que pode... pronto, a Roberta já falou que quer mediar. Então vai ser a Roberta que vai mediar esse debate.
Se você quiser também, já faz até a dupla aqui, que tá todo mundo em casa. E o seguinte, deixa eu só dar um aviso para vocês. Jones, só me permite dar um aviso. Acharia eu tô viajando demais, daqui a velho. pouco. Eu tô indo pra Califórnia, tô indo pra Los Angeles. A gente vai competir com Vai Pra Cuba. Vai Pra Atinho! Cuba vai concorrer ao melhor documentário do Brasil no principal festival de cinema Brasil-Estados Unidos. Quem é o Então pai? eu tô indo hoje à noite com a Juliana Que Baroni, horror. minha esposa, diretora desse documentário. A gente quer a Nossa, torcida que de coisa todos vocês. tosca, O velho. festival é Labrif, escreve L-A-B-R-F-F, L-A-B-R-F-F. Eu vou chegar no dia da eleição americana apresentando o documentário de Cuba. Lodi, a caneta dos Racionais canta, né? A mãe dos pecados capitais, qual que é? É a vaidade. É a vaidade. Vou despedir aqui, tá? De você, do Jones. Bota o Jones de volta, por favor. Jones, eu me despeço. Por favor, eu vou te pedir só para você se despedir e não entrar em outra discussão, que a gente realmente tem que finalizar. E tá prometido esse debate teu com o César Calejão, porque os dois toparam aqui. Perfeito. Agradeço demais a oportunidade, Edu, Roberto, William, César. Foi um prazer estar com vocês. Pena que deu para E lá conversar vem bem mais. pouco sobre os elementos da conjuntura. A gente ficou especulando abstratamente sobre 2026. E o debate está mais que aceito. Eu espero que dessa vez o César aceite mesmo e não desista depois. Opa! Vai ser um prazer. Agora tem que ter marcação de tempo, viu, César? Agora vai ter 30 interrompe segundos como. para te responder Um também, pra abraço. ser justo Ui. com você Não, na eu Ele te gosta. agradeço. Não acho que o debate para 2026 seja algo abstrato. Acho que é relativamente fácil ficar jogando pedra no governo sem ter que se comprometer com a materialidade de absolutamente nada. Te agradeço também pela Que isso, pela meu filho, chance calma. de discutir contigo. Que bom que você aceitou o meu desafio. Isso está registrado na frente de milhares de pessoas. Você disse que aceita o desafio. Só para encerrar, Edu, muito brevemente, o desafio proposto e aceito pelo Jones é: se ele chegar na casa dos 2 dígitos para 2026, eu coloco R$10 mil por cada ponto percentual que ele fizer. Vendo o carro, dou um jeito e coloco esse esforço no sentido de renovar a esquerda no Brasil. Se ele não chegar, ele dedica 2 anos de monetização do canal dele para as Cozinhas Solidárias. Eu já vou conversar com um amigo das Cozinhas Solidárias para organizar tudo isso contigo. Acabou de ser registrado o maior movimento de mudança de colégio eleitoral da história do Brasil. O que será? Por que será que isso está acontecendo, gente? Alguém pode me explicar? Que bom que você aceitou. Isso demonstra a tua coragem e o teu comprometimento para além das palavras, e acho que isso é importante. Galera, eu vejo vocês todos e todas daqui a uma semana Valeu, aqui galera! no ICL, mas a partir de amanhã, lá de Los Angeles, e torçam pro Vai Pra Cuba, Eduardo. Agora é A torcida. Vai pra Los Angeles, mas para apresentar o Vai Pra Cuba, que tem uma apresentação lá pro pessoal todo. Um abraço. Tchau, Edu. Boa viagem. Boa sorte Valeu, com o Edu. documentário. Valeu, Edu. Valeu. Ó, e aqui quero mais uma vez, vou até mudar aqui de tela para poder reforçar, ó. Eu acho que o apontamento que o Calejão traz sobre pessoas que só fazem react na internet ou só produzem conteúdo online, não partem para a parte prática, é um questionamento que eu acho que é importante de ser feito, né, para a gente poder pensar essa questão da nossa participação em outros meios, apesar de eu achar que essa crítica também muitas vezes ela acaba carregando um esvaziamento no que é a produção da propaganda, da agitação, da cultura, do conhecimento, tarará, tarará. Mas, pensando nisso, né, e superando um pouco essa perspectiva que, a meu ver, é equivocada, eu quero aqui, na frente de vocês, chat, convidar o César para conhecer o trabalho que a célula dos Campos Elíseos, do PCBR, aqui em São Paulo, toca na favela do Moinho, a última favela do centro de São Paulo, e que está sendo e cujas famílias estão sendo ameaçadas de despejo pelo projeto de mudança da sede do governo do estado de São Paulo, do Morumbi, para a região. E aí a gente está vendo um crescimento da especulação imobiliária, a gente está vendo um crescimento da violência policial, do assédio que os moradores recebem, de várias medidas que estão sendo tocadas para poder fazer com que aqueles moradores não se mobilizem, não se articulem, para poder exigir a urbanização da favela, exigir a melhoria das condições de vida que eles têm lá. E então, esse final de semana, esse último domingo, a gente foi lá fazer distribuição de cesta básica, a gente ajudou a coordenar a festa do Dia das Crianças, a gente tem tentado se inserir mais na dinâmica da luta da Associação de Moradores. E como o César mora em São Paulo, eu acho que faz sentido, se ele quiser conhecer esse trabalho, para poder também mostrar, né, e dar essa visibilidade que ele tem, e dar essa voz
para essas famílias que estão passando por esse momento tão complicado, um momento tão difícil, né? Famílias que vêm sendo atacadas tanto do ponto de vista físico, do ponto de vista moral, do ponto de vista da sobrevivência, e a gente precisa combater isso, né? E eu, mais uma vez, quero estender aqui o convite ao César para colar lá um dia e conhecer, né? Pra gente mostrar o nosso comprometimento com a luta política concreta da classe trabalhadora, né? Então, fica aí o convite, mais uma vez. Vamos que vamos, tá bom? E é isso aí. L'amore è un oiseau